Como a gente já viu até aqui, o Espiritismo ele não visa algo além, mas basicamente é a reforma íntima, é a nossa melhora interior, pois é através dela que nós vamos ascendendo espiritualmente. Isso não quer dizer que devamos ter uma postura egoísta, não é isso. Pois o próprio fato de auxiliar o próximo, a caridade e essas atividades afins, elas constituem uma necessidade para a nossa evolução. Ou seja, a evolução nossa só se dá de forma integral. Não adianta eu procurar só me aprimorar e esquecer o mundo lá fora, esquecer a relação com as pessoas. Esse aprimoramento deve ser integral. No entanto, a escalada evolutiva é uma escalada individual. É a nossa reforma íntima, nossa melhora de forma integral. Isso que vai nos proporcionar a ascensão espiritual. Não existe aquela ideia de eu simplesmente vou aceitar a Cristo como Salvador, então estou salvo, porque o Cristo vai me salvar. Não é isso. O Cristo veio aqui para deixar exemplos, para deixar uma filosofia de vida capaz de nos tornarmos pessoas melhores. E é essa melhora em si é a que faz toda a diferença. Bom, feito essa ressalva, vamos ver o que nós podemos fazer na prática, no dia a dia, para tornar-nos pessoas melhores na ótica espírita. Um ponto fundamental que nós temos é a humildade. Sem a humildade, a nossa evolução jamais será integral, pois é um fator importante da nossa evolução, é sermos humildes. Como Cristo foi. Cristo foi um exemplo de humildade. E as grandes personalidades desse planeta também foram. Assim nós podemos pegar Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, o recente Papa Francisco, exemplo de humildade em pessoa. Então, esses fatores são importantes, pois é através da humildade que nós vamos praticar a humildade, a caridade de uma forma integral. Portanto, sejamos vigilantes para não perdermos a nossa humildade, para evitarmos a soberba, achar que nós somos tão importantes, que nós somos isso. É lógico que cada pessoa é importante. Todos nós temos importância, mas temos que entender como sendo uma imensa engrenagem, que todos são importantes em si, que não existam privilégios. E, aliás, o privilégio é um grande vício moral que nós precisamos sempre estar atento a ele. Não precisamos ter privilégio algum perante a vida, perante as outras pessoas. Precisamos sim primar pela igualdade, primar pelo senso de justiça, para que todos nós possamos, de uma forma bastante justa, galgar esse caminho da nossa evolução espiritual. Então, evitarmos demais a palavra eu, né? Eu faço isso, eu tenho isso, eu. Né? Na verdade, se a gente olhar a fundo quem nós somos, eu diria, não sou eu, somos nós. Somos nós na compreensão de que o que nós somos hoje, nós temos um apoio muito grande da espiritualidade em todos os momentos. De pessoas que estão sempre, espíritos que estão sempre velando por nós. Portanto, nunca estamos sozinhos. E mais, se acreditarmos que Deus está conosco, mais uma vez eu digo, não estamos sós. Se acreditarmos que Cristo está conosco, mais uma vez não estamos sós. Então, vamos evitar esse eu exagerado. Na verdade, nós não somos uma ilha. Estamos sempre unidos a entidades espirituais que estão sempre ao nosso lado. Precisamos ser muito críticos em relação a nós mesmos, mas benevolentes em relação ao próximo. De regra, a gente costuma fazer o contrário. De regra, nós somos críticos demais às outras pessoas, às instituições, à sociedade de uma forma geral, e somos muito benevolentes para com nossos erros. Precisamos inverter essa lógica. Precisamos entender que
Um ato de caridade é entender as pessoas como elas são, na medida do possível auxiliá-las, mas deixando de lado as nossas críticas, nossos julgamentos. Vamos entender que Deus é um juiz melhor do que nós para fazer qualquer julgamento. Não nos cabe julgar as pessoas. Isso não quer dizer que devamos ser coniventes para com os erros alheios. Não, não é isso. Vejamos o exemplo do Cristo. Quando Cristo salvou a mulher adúltera do apedrejamento, não quer dizer que ele seja favorável ao adultério, não é isso. Mas ele entender que ali estava um ser humano sujeito a fraquezas. E nas fraquezas da vida, o que nós precisamos é auxiliar essas pessoas para que elas possam melhorar. E extermínio daquela vida naquele momento e nada ajudaria a evolução daquele espírito. Então precisamos sim dar as mãos a essas pessoas, mas não quer isso dizer que sejamos coniventes com seus erros, não. Quer dizer que nós estamos compreendendo o erro dessas pessoas, como nós podemos errar também. Nós somos falíveis, ainda estamos muito longe da perfeição e como tal estamos passíveis a erros. Então entendamos os erros do outro, procuramos compreender e procuramos auxiliá-lo. Porém, em relação a nós precisamos ser um pouco mais críticos, sim. A ponto de, ao final de cada dia, refletirmos sobre nossas ações naquele dia. E quando percebermos que nós não fomos legal nesse ou naquele ponto, vamos mudar. Vamos procurar utilizar a compreensão desses erros em benefício da nossa evolução. Saber que podemos sempre fazer melhor. Sejamos sempre fiéis aos compromissos assumidos. Pois toda vez que nós assumimos algum compromisso, uma parcela da sociedade espera alguma coisa de nós. E nós não podemos falhar com essas pessoas, seja nas instituições religiosas, sociais, trabalho, em qualquer lugar. Nós precisamos ser sempre coerentes. Precisamos ter a disciplina de cumprir com aquilo que prometemos, de levar avante os projetos que nós iniciamos, de auxiliar nossos irmãos que estão em dificuldades em seus projetos. Pois, veja bem, tudo o que for feito para o bem, seja eu ou o outro fazendo, é um app para a humanidade como um todo. Então, ajudar a humanidade é ajudar as pessoas que estão em dificuldade. É ajudar com que cada um possa cumprir o seu compromisso. Então, mais uma dica, sejamos sempre fiéis àquilo que nós nos comprometemos, em relação a horários, em relação a compromissos, e de uma forma geral, tudo que nós prometemos vamos cumprir, para que nós não entremos em descrédito, para que as pessoas não deixem de acreditar em nós. Tenhamos também sempre o espírito de solidariedade, poder ajudar o outro. Lembremos da máxima de que fora da caridade não há salvação. Já falamos aqui sobre o que é a caridade. Não é simplesmente, eu dou um dinheiro lá e eu fiz a caridade, não é isso. A caridade é um empenho nosso para alguma causa, para uma sociedade melhor. Não nos apeguemos a talismãs e outras coisas que a gente acredita que vai trazer boa sorte. Como espírita, nós sabemos que nada acontece por acaso. Tudo é uma lei de causa e efeito. Se as coisas não estão indo bem, ou nós estamos fazendo as coisas erradas, e essas coisas erradas estão trazendo um resultado indesejado, uma possibilidade. Outra possibilidade é que, apesar de estarmos fazendo as coisas certas, nós temos erros lá atrás. Muitas das coisas que dão erradas em nossas vidas são erros cometidos em vidas pretéritas. E aí o que nos cabe é vivenciar esses momentos, pagando essas dívidas, mas fazendo boas ações, agindo de forma correta hoje, para que não tenhamos que colher resultados negativos no futuro.
Então, ainda que as coisas estejam dando erradas hoje, tenhamos em mente que se nós estamos fazendo a coisa certa, se nós estamos plantando boas sementes, o futuro, a colheita vai ser bastante próspera. Ainda que hoje estejamos colhendo os frutos amargos de vidas passadas. E nós, como espíritas, precisamos entender que essa vida, ela não é uma coisa totalmente separada das nossas vivências anteriores. Pois todas as dívidas, tudo que nós cometemos de equívoco em qualquer existência, nós levamos isso até que nós paguemos essas dívidas. Então, tenhamos sempre em mente isso. Para que a gente não caia na ideia de se sentir injustiçado. Considerando a justiça divina, nós devemos acreditar que não existe injustiça. Tudo que está se passando é uma colheita. Todo plantio gera uma colheita respectiva e nós vivemos hoje na colheita do passado, assim como viveremos no futuro colhendo o que estamos plantando hoje. Então tenhamos sempre em mente essa relação de causa e efeito, para que a gente não caia na tentação de ficar achando que tudo é uma injustiça, eu não tive culpa por isso, eu não fiz nada e aconteceu tal coisa. Não. Existe uma justiça em tudo que acontece em nosso planeta. Avaliemos constantemente se a nossa presença nesse mundo é uma presença positiva ou negativa. Qual o nosso legado para esse mundo? O que nós estamos deixando? Quais as nossas marcas? E isso não quer dizer que devamos ser grandes pessoas em relevância social para estar deixando marcas profundas. Eu não me refiro a isso. Aliás, isso pode ser uma armadilha muito grande na nossa evolução espiritual. Pois tudo o que nos é dado, de uma forma é cobrado. Então, se nós temos uma situação financeira muito favorável, nós precisamos tomar cuidado para que isso não venha em nosso desfavor. Porque nós podemos tornar aquela pessoa que, apesar de viver a abundância, são insensíveis à fome, à miséria alheia. Então, vamos ter sempre esse cuidado. Mas se eu tenho um corpo bonito e... Tomemos cuidado para que isso não possa comprometer a nossa evolução, fazendo pessoas sofrerem, obtendo vantagens indevidas em determinadas situações. Então, sejamos sempre vigilantes. Mas, voltando aqui ao que eu estava dizendo, nós precisamos sim deixar uma marca positiva. Isso não quer dizer que seja uma marca visível para toda a humanidade ver, para todas as pessoas. Não, nós podemos ver no anonimato. De repente eu posso ser uma pessoa que ninguém conhece, restrito a um pequeno círculo de amizade, a um pequeno círculo familiar. E eu não preciso estar em evidência para ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Não. Mas dentro desse anonimato que eu esteja vivendo, que eu deixe sempre uma presença, deixe sempre uma marca positiva, um legado positivo, de ter sido uma pessoa que praticou bem, que auxiliou o próximo, que buscou a reforma íntima. Então sejamos sempre vigilantes. Cuidemos sempre. Ao final de cada dia, vamos fazer essa reflexão para saber o que nós fizemos de bom e de ruim nesse dia. E aquilo que fizemos de bom, vamos lá procurar fortalecer. E esse lado não tão bom, esse lado negro que existe ainda em nós, vamos procurar superar. A vida é esse constante. Enaltecer as nossas virtudes e vencer os nossos vícios. E assim vamos tornando pessoas melhores a cada dia. Lembremos sempre que o Espiritismo ele é prático. Ele não é algo para ser praticado dentro dos templos ou nos meios sociais. É algo para todo momento. Mesmo quando nós estamos no mais íntimo de nós mesmos, quando estamos sozinhos, em qualquer situação, o Espiritismo tem que ser prático. E não esqueçamos nunca de que fora da caridade
não há salvação. Muito obrigado a todos pela paciência.